1987 foi um ano assim de muitas aventuras, um ano de muito despertar, um ano de sofrimento também, um ano também que o país mudava, né? Tava aquele trânsito do governo militar para o governo civil. Então, realmente, esses anos, né, de 86, de 87, de 88, foram anos assim muito interessantes, né, para mim e para o país como um todo. Então, quando eu parava, eu pensava, né, porque eu ainda tinha aquele sangue sindicalista, né, aquele sangue político correndo dentro da minha veia, eu me interessava muito por notícias, estava sempre muito atualizado com tudo que estava acontecendo no mundo ao meu redor, né, não mais me envolvendo com aquilo, mas atualizado, né, em relação àquilo. E eu ficava pensando, nossa, que ano, né? Esse ano foi muito interessante. E aquela voz continuava aqui no meu ouvido até o fim do ano, que eu não podia falar para as pessoas ainda o que eu via, porque eu não sabia direito o que eu era. Eu já tinha uma ideia? Eu já tinha uma ideia do que era aquilo. Eu já tinha um esboço do que era aquilo? Já. Eu já tinha lá um projeto desenhado, eu já tinha chegado a algumas conclusões, né? Mas assim, sempre tem coisa para aprender. E aí, quem foi que num dado momento, por volta de setembro, aconteceu um fato que foi aquele, porque eu estava prestes a desobedecer, né? Prestes a dizer assim, não, eu vou falar da aura, você tem uma mancha aqui, você tem uma mancha no peito, é por isso que você está chorando, isso tem a ver com esses traumas, isso tem a ver com isso. Eu já estava ousado, né? Eu estava muito ousado. É que eu atendi uma mulher e ela, nossa, quando ela entrou assim, que eu, né, a sensação, a visão, eu já fiquei meio desgovernado diante daquela mulher, porque ela tinha como duas bolas pretas, aqui assim, sabe? Na altura assim das costas dela, aquela duas bolas pretas assim, sabe? Muito próximas uma da outra, mas separadas, né? Mas muito próximas. Eu, na hora, na minha cabeça, assim, porque já vinha palavras, já vinha um monte de coisa na cabeça, né? Ver os rins. Aí eu fui já, que eu estava ousado, né? Eu falei para ela, assim, ela era acho que ela era holandesa, alemã, não lembro, acho que era holandesa ela. Aí eu falei para ela assim, eu estou vendo a sua aura, né? E aí ela, sim, o que é que você vê? Eu digo, eu vejo duas manchas pretas aí, na altura do seu rim. Meu, essa mulher ficou revoltada, ela falou o quê? Olha, se eu tenho uma coisa muito boa que funciona muito bem em mim, são os rins. Nada a ver o que você está falando. E essa mulher acabou com minha vida lá na Granja Viana. E aí eu fiquei assim, pensando, mas, meu, eu vejo tanta gente com essas coisas, essas manchas pretas, que quando eu vou conversar, eu vou atender, eu vou massagear, a pessoa sempre reclama de alguma coisa, né, na área da saúde. Inclusive, eu já atendi gente com uma bola preta na altura do rim, que eu falei, a pessoa disse, eu tenho pedra no rim faz 10 anos. Aí eu fiquei assim, totalmente sem ação. Aquilo foi muito chato, aquele episódio. E eu, na hora, eu associei aqui a ser desobediente à minha intuição, né? Eu não estava seguindo a minha intuição. Porque a minha intuição dizia, fique quieto, fique calado, não fale isso para as pessoas. As pessoas não estão, você não sabe o que é isso, você não tem como entrar em detalhes, você não tem... Então fica quieto, fica na tua, vai olhando, vai observando, vai estudando, vai pesquisando, vai anotando. E aí, quem sabe, um dia você chega em algum lugar. E aí eu fiquei muito chateado, porque ela me difamou, né? Eu fiquei com uma fama assim de charlatão, de uma pessoa que estava manipulando. E eu fiquei muito chateado por isso. Eu sempre, você sabe que era um jogo de empurra, né? A minha vida era entre a luz ainda e a sombra. Ainda existia uma luta ali que acontecia, né? Não estava tudo resolvido, ainda estava se resolvendo. E aí, olhe o que foi que aconteceu. Que coisa interessante aconteceu
com essa mulher. Um mês depois, isso aí eu soube, né? Que ela estava na porta do supermercado, ali na Granja tinha um supermercado, ela estava lá na porta do supermercado e veio um carro para estacionar e comprimiu ela estava com uns sacos de compras e comprimiu ela na parede. Ela estava andando atrás, o cara veio, comprimiu. Ela não veio numa Kombi, né, de entrega, uma coisa assim, e ela perfurou com a costela, ela perfurou o rim. E ela caiu e começou a ter uma hemorragia interna, né? E começou a ter convulsão e tal. E quem salvou a vida dessa mulher, por incrível que pareça, foi um senhor que era ex-combatente. Ele que salvou a vida dela. Olhou para ela e falou, ela está com hemorragia interna. E aí pegaram um negócio pontiagudo, eu não sei os detalhes, eu sei que perfuraram ela, aquele sangue todo saiu, ela foi levada e ela perdeu o rim, mas não perdeu a vida. E aí eu pensei, né, quando eu soube dessa notícia, eu pensei assim, quer dizer então que às vezes a pessoa carrega as manchas, mas não necessariamente aquilo está no corpo. E aquilo pode sofrer o quê? Para ser purificado, um acidente. Então, eu comecei a entender que a vida da gente e esses eventos externos também tem relação com a gente. Então, eu comecei a entender o nada é por acaso, né? A gente pronuncia tanto isso, mas pouca gente entende o que é o nada é por acaso. Geralmente liga isso a karma. Não, eu não ligo isso a nada. Eu ligo assim que nada é por acaso. Então, se você está naquela esquina e aquele carro vem numa velocidade X, você está numa velocidade Y atravessando a rua e a hora que você se encontrar é um momento zero, isso é física. Mas nada é por acaso. Para uma ação existe uma reação e vice-versa. E assim o mundo gira. Não é? Então eu aprendi que não necessariamente a pessoa tivesse purificando aquilo de dentro para fora, mas essa purificação também poderia vir de fora para dentro. Então 87 foi um ano muito legal, porque ele foi um ano de descobertas, de aprimoramento. E eu fui ficando muito confiante, fazendo lá o meu trabalho e atento àquilo que eu ouvia, atento à minha intuição que dizia, não fala disso agora. Não fica explorando isso até você ter certeza do que isso é. Quando você disser assim, eu sei o que é a aura humana. Eu sei o que é a aura humana. Aí você pode falar que você vê aura. Aí eu fiquei feliz, né? Com aquilo, né? Falei, então vamos continuar. E aí chegou o fim do ano. Logo em seguida, eu sairia daquela casa, que era uma casa que eu morava com uma família, eu queria morar só. Queria morar só porque aí eu tinha o meu quarto, eu tinha a minha sala de atendimento, eu podia receber pessoas a hora que eu quisesse, não tinha cachorro que ameaçasse meus clientes, e assim eu pensei, é minha independência, eu vou me organizar para isso. Já atendia, já cobrava, tinha um monte de cliente, era muito feliz porque também colaborava para a felicidade de muita gente, para a saúde de muita gente, e aquele era o meu jeito que eu encontrei, o jeito de ajudar e também de sobreviver, ainda que por doação. Eu não cobrava, era tudo doação. Então, claro que tudo era mais difícil, né? Então, eu não era uma pessoa que eu podia dizer, vou jantar num restaurante, porque as doações não eram suficientes. E as pessoas, no primeiro momento, elas doavam assim, a cesta básica. Eu vou fazer o que com cesta básica? Eu vou comer, né? A cesta básica. Se a pessoa tivesse me dado dinheiro, o que eu ia fazer com dinheiro? Eu podia ir para o cinema, eu podia ir para um restaurante, eu podia comprar coisas básicas para mim, ou eu podia comprar até a cesta básica. Eu fico muito mais livre com dinheiro, né? Mas eu não sabia cobrar. Eu não sabia, era tudo doação. Então eu ficava à mercê das pessoas. Olha, teve um dia que eu até achei aquilo engraçado. Quando eu me lembro, eu tenho vontade de rir, porque eu tinha
13 cestas básicas dentro da minha sala, lá, do lugar que eu morava, daquela estrebaria. Eu tinha 13 cestas básicas de doação, de 13 massagens que eu dei. Mas eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Então eu queria ir para São Paulo, sair da Granja Viana para São Paulo. Eu não tinha R$5 para pegar um ônibus. E eu olhava para aquelas cestas básicas e dizia, o que eu vou fazer com tanta cesta básica? Né? Então era muito aprendizado, era um aprendizado assim atrás do outro, sabe? Um aprendizado. A primeira tentativa que eu fiz que é engraçado também, a primeira tentativa que eu fiz de cobrar foi uma senhora. Eu falei, não, eu não vou falar doação, eu vou cobrar, nem que seja R$50. Eu vou colocar 50, naquela época não era, né? Eu vou colocar aí R$50. Se eu R$50, eu vou cobrar minha massagem R$50. Então, né, essa senhora, ela tem uma cara de boazinha. Aí eu fui cobrar lá a mulher R$50 pela minha massagem, que ela adorou. Ela adorou. Ela falou, aliás, já era a terceira vez que ela vinha. A primeira vez ela me deu uma caixa com 12 pacotes de leite, foi a doação dela, 12 caixas de leite. Naquela época nem leite mais eu tomava, porque eu tinha muito problema gástrico, né, com leite, então nem tomava, e era tudo lá para casa do meu tio. A segunda, ela me deu uma feira, ela fez uma feira para mim. E a terceira, eu disse, eu vou cobrar dessa mulher. Fui lá, cobrei R$50, falei, então, é que eu tenho muita coisa já, eu queria que a senhora desse uma colaboração mesmo financeira, eu estou cobrando R$50 agora pela massagem. Ela olhou para a minha cara indignada. Ela olhou assim para mim, como assim? R$50? Por uma coisa que você ganhou de Deus, você está cobrando. Aquilo que Deus te deu, você não pode cobrar. E aí eu fiquei, meu Deus, assim, como assim Deus me deu e eu não posso cobrar? Como assim? Eu não estou entendendo. Aquilo que Deus me deu, eu não posso cobrar, não. Mas espera aí, eu não estou cobrando aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu é uma graça. Não é? É de graça, é uma graça. Então eu não estou cobrando isso. Né? Eu estou cobrando aí o aluguel, eu estou cobrando a minha casa, eu estou cobrando a estrebaria, eu estou cobrando, eu estou cobrando a estrutura da senhora. Né? O óleo, né, que eu passei no seu corpo, que eu compro esses óleos da Veleda, são óleos muito caros. Fiquei lá tentando dar uma satisfação, porque eu fiquei tão sem graça na hora. E aí foi muito chato, né? Porque aquilo ficou martelando assim na minha cabeça. Ai, meu Deus, o que eu recebo de graça eu não posso cobrar. E aí daqui que eu entendesse o que era de graça, o que não era, o que Deus me deu, o que eu conquistei com a ajuda dele, mas fui eu que conquistei, eu ainda não sabia discernir. Como eu falei para vocês, 87 foi um ano de muitas aventuras, de muitos aprendizados. E continuei. No fim do ano, como eu estava contando para vocês, eu encontrei lá uma mulher, uma moça, que inclusive eu vinha a me apaixonar por essa moça. E aí quando eu conheci essa moça, eu fiquei muito apaixonado. Ela era aluna do meu tio. Ela fazia aula de astrologia com meu tio. E aí, dentro dessa aula de astrologia, né, a astrologia vai e vem, eu ficava sempre olhando ela, né? Ela me chamava a atenção. E aí, um dia eu fui conversar com ela. Eu achava ela meio estranha, meio esquisita. E eu fui conversar com ela, né? Aí eu cheguei lá, falei, e aí, tá tudo bem? Eu sou o Joel, né? Tentei, né? Eu sou o Joel, e aí eu estou aqui, né, na casa do meu tio, e ela ficou assim olhando para a minha cara, aí falou, você estuda astrologia também? Eu não estudava astrologia, né, ainda nem me interessava por esse assunto, e aí eu falei sim, aí ela falou, nossa, então você vai me ajudar. Aí eu me lasquei, né? Porque eu não sabia nada daquilo. E aí ela começou a pegar um negócio assim, um álbum cheio de mapa. E aí eu falei, nossa senhora, eu vou dar um nó agora, porque eu não entendo nada disso aí. E ela falou,
tem esse mapa aqui, isso aqui eu não entendi direito, quando ele explicou. E aí ela foi folheando, e não olhou mais para mim. E aí, folheando, e ela se calou, não olhou mais para mim. Eu estava em pé assim na mesa olhando para ela. Falei, por que ela não olha mais para minha cara? O que está acontecendo? Né? Aí quando eu vi que passou lá 10 minutos, aí ela foi, olhou para mim e falou, tudo bem? Tudo. Ela, quem é você? Aí eu falei, como assim quem sou eu? Eu já me apresentei. Não, você se apresentou? Aí eu falei, já. Aí ela falou, meu Deus. Você, me desculpa, mas eu tenho um problema. Peraí, eu vou ver se eu te gravei. Aí enfiou a mão aqui no meio dos peitos, assim, tirou um gravador pequenininho, de fita pequenininha, né, que eu achava aquilo incrível, né? Nossa, aquele aparelho naquela época era assim, hoje um Mac de ponta. E aí ela ficou ouvindo aquela fitinha, eu não te gravei? Eu não estou entendendo, por que você está falando isso? Ela disse, porque eu tenho amnésia temporária. Eu disse, o que é isso? Ela disse, amnésia temporária, eu disse, eu esqueço. Mas eu esqueço assim de 15 minutos atrás. Entendeu? Eu, em algum momento lá na frente, eu talvez me lembre, mas isso fica comigo, é uma síndrome. Tem um nome, inclusive, passou um filme no cinema, que era um cara que ele vai tentando desvendar o assassinato e ele tatua no corpo. E ele esquece, e aí a tatuagem lembra. Então, chama amnésia o filme. Vocês assistirem aí, vocês vão saber que doença é essa. É uma doença aqui. E aí eu falei, nossa, mas não é possível. Ela falou, e como é teu nome mesmo? Eu falei, eu não vou falar meu nome. Você vai dizer a mim o meu nome. Não, mas eu não tem como. Se eu não te gravei, eu não vou saber teu nome. Vai. Porque deve estar em você, em algum lugar. O que a gente estava falando de quê? De astrologia? Eu falei, também não vou falar o que a gente estava falando. Você vai ter que buscar. E aí ela ficou assim num sofrimento, sabe? E aí ela olhava para mim e falava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falava, não. Eu não vou te ajudar. Vou até sentar aqui, ficar olhando para a tua cara, porque não é possível que você não lembre meu nome. E aí, pressionando ela ficou olhando assim para mim. Aí, de repente, ela fez. E na hora que ela fez assim, foi exatamente a hora que eu vi como um flash de máquina fotográfica, sabe? Um flash. Eu vi aquele flash aqui, sabe? Na hora que fez aquele flash assim, aquela luz muito rapidamente, né? Veio assim em direção ao corpo dela e foi esse movimento junto com o... Lembrei. Nossa, quando eu vi aquilo eu fiquei muito encantado. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Ela falou, o que é maravilhoso? Eu falei, eu descobri agora com você. Fale. Como é meu nome? Ela falou, Joel. Seu nome é Joel. Então, com o meu nome sendo pronunciado por aquela mulher que tinha amnésia, eu fechei tudo aquilo que eu tinha observado ao longo de todo o atendimento, durante todo aquele ano, afinal de contas, o que era a aura. A aura nada mais é do que a memória humana. Então foi aí que eu fiquei encantado, né, enlouqueci e comecei a me dedicar ao estudo da aura, a memória humana. Aí eu entendi porque é que quando eu estava massageando as pessoas ficavam, né, falando, lembrando, fazendo catarse, lembrando de traumas, porque eu estava o quê? Estimulando no corpo a região correspondente àquelas memórias vermelhas, memórias laranjas, memórias amareladas, memórias
esverdeadas, azuladas, índigo e violetas. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei encantado e comecei a fazer o quê? Eu comecei a desenhar a aura, pintar, desenhar, e aí aquela voz veio no meu ouvido e dizendo assim, me libertou, né, daquela prisão do você não pode falar disso. Foi exatamente aquela voz dizendo, você agora é livre para falar. Fala o que você vê. Fala o que é que você acha. Aí você tem uma mancha, essa mancha está na tua região vermelha, e o que é essa memória? Está na laranja, o que é essa memória? E aquelas imagens que você ficava vendo, eram imagens que tinham relação com a pessoa, não comigo. Não era a minha experiência. Eu estava enxergando experiências que tinham se passado com aquela criatura. Depois de um tempo, né, tinha uma moça que sempre fazia massagem comigo, então toda vez que ela entrava assim. Ai, não olha para mim, não olha para mim, não olha para mim. Espera eu deitar, espera eu deitar, espera eu deitar. Ela ficou neurótica porque uma vez ela chegou dizendo que estava passando muito mal. E aí eu olhei para ela e é como se eu estivesse vendo ela numa festa. Na realidade, era uma farra e ela estava comendo feijoada, comendo aquelas carnes de feijoada, tomando cerveja. E aí eu falei para ela, também vai para uma farra, fica enchendo a cara de cerveja, misturando com feijoada, só pode dar nisso aí, né? Então, toda vez que ela chegava, ela dizia assim, não olha para mim, eu só quero a massagem, você não precisa ver o que eu estava fazendo, porque você fica vendo a memória da gente, é um saco isso aí, porque você desnuda a gente. Eu falei, não, mas isso aí, calma, eu preciso me concentrar, eu preciso estar bem, eu preciso estar, né, num estado de consciência que eu possa vislumbrar com mais detalhe esse mundo. E aí me mudei, uma nova fase, um novo salto, um novo lugar, abri meu primeiro consultóriozinho e comecei a atender muita gente, muita gente. E aí um dia aconteceu uma coisa que é uma história triste, né? Mas é uma história também de mudança, de transformações. Eu atendi uma mulher e essa mulher ela estava com câncer. E veio o marido dela pedir minha ajuda, né? Porque ele queria, sei lá, se de alguma maneira ela estava desenganada e se tinha alguma maneira de salvar. E aí eu olhei para ele, né? Olhei para ela e falei, não, vamos fazer uma massagem, vamos fazer energização, né? Vamos fazer um trabalho espiritual, né? Quem sabe a gente ajuda ela de alguma maneira. Mas aí ela entrou no quarto, eu deixei lá um incenso ligado, uma música bem tranquila e acompanhei ele até o carro dele. Eu morava numa casa, numa rua sem saída, um lugarzinho assim bem especial. Às vezes eu causava um transtorno, porque ia muita gente em casa, mas, né, tudo bem. E aí eu disse para ele assim, olha, a aura dela está muito para cima, a aura dela. Então ela não tem nem aura no chão. É muito superior e outra coisa, está muito verde, muito azul, violeta, não tem amarelo, não tem mais laranja, não tem mais vermelho. Então é como um desligamento, né? A energia dela está se desligando mesmo. Então eu não sei se eu posso te dar, sabe, um feedback de uma esperança. Eu acho que ela quer ir embora. Eu acho que ela não quer ficar aqui. Porque ela está sem raiz, está sem chão. E aí ela foi. E ela foi embora. Depois de alguns meses ela morreu. E aí essa pessoa chegou e falou, olha, a minha esposa morreu, mas você fez um trabalho lindo, porque ela foi muito em paz, ela foi muito tranquila. E das vezes que você foi na minha casa atender ela, fazer massagem, né, fazer energização nela, você conversava muito com meus filhos, e meus filhos são muito gratos,
a você. Hoje eles veem o mundo de uma outra maneira por causa das suas conversas, dos seus papos. E eu queria te agradecer. E aí ele me ajudou a fundar um centro, né, que eu fiz um centro de estudos, reuniões espirituais, que eu chamei de Centro de Integração da Vida. E aí eu comecei a construir esse centro com a ajuda dele, com a ajuda de amigos, né, que eu tinha muitos amigos, frequentava em casa, a gente fazia muito trabalhos espirituais juntos, e a gente fez o Centro de Integração da Vida, que foi aí uma nova história na minha vida, né, que abriu mais ainda os meus horizontes. E no Centro de Integração da Vida foi ali que nasceram as alquimias que vocês vão aprender aqui comigo a manipular, a passar isso para as pessoas. Vocês vão aprender as técnicas de uso, vocês vão aprender um monte de coisas sobre cada um desses produtos, para que vocês possam levar esses produtos para o mundo, porque vocês vão vendo, vocês vão conhecendo, vocês estão fazendo esses encontros comigo. Eu vou mostrar para vocês onde são os meus plantios, meus herbários. Eu vou mostrar para vocês o meu laboratório. Eu vou mostrar a vocês todos esses produtos e vocês podem, com a ajuda da natureza, a ajudar muita gente a renascer sem necessariamente passar por processos que são dolorosos. Você aumentar o nível de consciência. É claro que um grande grupo de pessoas que vai procurar você, né, você como um terapeuta alquimista, né, que está se formando nessa escola aqui, você vai ver que muita gente também já chega com um problema, né, com desequilíbrio. A gente vai falar muito desses desequilíbrios, a gente vai falar muito desses problemas nos passos a seguir. Mas a história que eu quero contar para vocês agora é a história do Centro de Integração da Vida e como foi que começou, onde nasceu, ali foi o berço, né? Ali foi o útero, né? Que gestou a alquimia. A alquimia nasceu daquele lugar. Porque até aí eu não fazia nem ideia o que era a alquimia. Até aí eu não fazia nem ideia disso, que é exatamente isso que eu vou iniciar vocês aqui, tá? Então, próximo passo nosso é conhecer o Centro de Integração da Vida.